Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, pastor Stanek, pregador do Mato, em mais uma exposição bíblica, dessa vez livro do profeta Samuel, capítulo 11, livro de Samuel, capítulo 11. Estamos chegando ao fim do ano, hoje é dia 31 de dezembro de 2022, 2023, às portas. Então, o que eu digo? Feliz ano novo? Não é essa a verdade. O mundo está ficando velho, o ano é velho, é 2023, mas vem chegando um ano de oportunidades que Deus nos dá para fazer a diferença e sermos diferentes. Então, que seja felizes, meu irmão, minha irmã, nas oportunidades que Deus está te dando, e feliz 2023. 2023, querendo Deus, estaremos continuando com essa missão de fazermos a exposição dos capítulos que vai servir de base para o nosso estudo bíblico com a nossa revista Estudando a Bíblia em Classe. Então, estamos animados, estamos fechando o ano com essa missão, ensinando, aprendendo a missão que Deus nos deu. E nós vamos, se Deus permitir, continuar. Terminamos o capítulo 10, Saul sendo apresentado por Samuel ao povo. Se escondeu, mas não teve jeito. De Deus ninguém se esconde. Foi apresentado ao povo. E agora nós entramos no capítulo 11, a primeira missão de Saul. Vamos ver qual é a primeira missão do rei Saul? Eu quero voltar contigo no capítulo 10, versículo 7. É interessante porque na outra exposição do capítulo 10, justamente, eu entrei no capítulo 11, porque é quando Samuel chega em casa, quando ele vai tocar a vida dele. Olha o que Saul, né? Olha o que Samuel disse para ele, o profeta. Versículo 7 do capítulo 10. Assim que esses sinais tiverem se cumprido, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Em outra tradução, há de ser que quando esses sinais te vierem, faze o que achar na tua mão, porque Deus é contigo. Então agora, os sinais já tinham se cumprido na vida de Saul, já tinha sido aclamado rei, já tinha seguidores, acredito que são os primeiros seguidores que a Bíblia faz citação. Não, lá atrás tem, né, o sobrinho de Ló seguindo Abraão, enfim. Mas aqui fala que Deus tocou esses homens para eles acompanharem Saul. Então agora, no capítulo 11, nós vamos ver isso aqui se cumprir. E há de ser que quando esses sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus está contigo. Os sinais já tinham se cumprido todos, e agora Saul está sozinho. Está tocando boi. Está tocando boi, tocando a sua vida tranquilo. Certamente aqueles homens por ali, todos sem graça, assim. Não sei como é que vai ser. Ninguém sabia como é que ia ser, como ia dar início a um reinado. Mas Deus sabe de todas as coisas. E vamos lá. No capítulo 11, no versículo 1, o amonita Naás avançou contra a cidade de Jarbes de Gileade e a cercou, e os homens de Jarbes lhe disseram: façam um tratado conosco e nós sujeitaremos a vocês. Amonita Naás era o rei dos amonitas aqui na época e descendente de Ló. No versículo de Gênesis 19, 37 e 38, a filha mais velha teve um filho, deu-lhe o nome Moabe, que veio ser os Moabitas. Este é o pai dos Moabitas de hoje. E a mais nova também teve um filho e deu-lhe o nome Benjamim. Este é o pai dos Amonitas de hoje. De hoje, quando a Bíblia fala de hoje, é de quando foi escrito. Então os Amonitas, Moabitas e Amonitas, no caso que estamos tratando de Amonitas, surgiram de um incesto de Ló com as suas duas filhas. Agora a cidade de Jarbes de Gileade está cercada. Ninguém entra, ninguém sai. Cercada. Os amonitas se acamparam em redor dos muros da cidade. Uma distância de segurança. Eles ficaram acampados. Ninguém entra, ninguém sai. Invadir uma cidade era prejuízo, era muitas baixas no exército, então, em muitos dos casos, arriscaram invasão. Mas, em outros casos, ficaram acampados até acabar o pão. Vamos ver a história de Israel, que uma mulher disse para a outra: vão comer teu filho hoje, amanhã a gente come o meu. Situação terrível. Uma cabeça de jumento sendo vendida por um valor enorme. Então eles estão acampados aqui, em redor da cidade de Jarbes de Gileade. Agora nós vamos ver a situação de Israel. Qual era a situação dos israelitas, no sentido de união, de guerra? Vamos ver aqui, lá na frente, no capítulo 13, versículo 19 ao 22, nós vamos ver
que o povo estava ruim para a guerra. A situação estava precária. Aqui, creio eu que estava ainda pior. Olha só, lá na frente, no capítulo 13, 19 e 22, naquela época não havia nem mesmo um único ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus não queriam que os hebreus fizessem espadas e lanças. Assim, eles tinham de ir aos filisteus para afiar seus arados, enxadas e machados e foice. O preço para afiar rastelos e enxadas era de 8 gramas de prata e 4 gramas de prata para afiar tridente. Seria aquela ferramenta de 3 dentes. Machado e pontos de aguilhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança nas mãos. Nenhum soldado, numa guerra, lá na frente, nenhum soldado tem espada nem lança. Só quem tinha espada aqui, ó, exceto o próprio Saul e o seu filho Jonatas. Eram os únicos dois que tinham espada. Então o povo de Israel estava lutando com enxada, com foice, com esse tridente. Essa era a situação de Israel. Eles ainda tinham um certo domínio pelos filisteus. Tanto é que quando Deus levanta Saul, ele fala que é para vencer os filisteus. Vamos ver um pouco da história dessa cidade, Jabes Gileade. Tem história, hein? Gileades tem história. Era uma cidade que pertencia à meia tribo de Manassés, portanto, antes de atravessar o Jordão. Ficava antes de atravessar o Jordão. Josué 22, 9. Assim, as tribos de Ruben, de Gad e a metade da tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Siló, na terra de Canaã, para voltarem para Gileade, a sua própria terra, do qual se apossaram de acordo com a ordem do Senhor dada a Moisés. Então essas 2 tribos e meia, elas voltam, elas vão lá, guerreiam junto com o povo e voltam para assumir as suas terras antes de atravessar o Jordão. É bom a gente pontuar esses pontos para a gente saber que cidade era essa antes de atravessar o Jordão, uma cidade principal, enfim. Juízes 21, 29 e 30. Nós vamos ver aqui uma coisa muito interessante. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté, e este atravessou Gileade, Manassés, passou a Mispa de Gileade, e daí avançou contra os amonitas. Voltando lá atrás, já houve uma guerra de Jefté contra os amonitas. Essa mesma raça, esse mesmo povo. Houve essa guerra de Jefté contra os amonitas. Versículo 32. Então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor lhe entregou nas suas mãos. E ele, 33, ele conquistou 20 cidades, desde Aroé até as vizinhanças de Menite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Lembra da história de Jefté? A guerra foi contra os amonitas. O povo, como se chama, nômade, viviam acampados, fazendo arruaças. Então eles estão agora acampados em torno de Jabes Gileade. E essa cidade tem mais história. Olha só, Juízes 21, de 10 a 12. Então a Assembleia enviou para lá 12.000 homens dos mais valentes e lhe ordenou, dizendo: ide ao fio da espada, ferir aos moradores de Jabes Gileade, as mulheres e os meninos. Porém, isto é o que haver de fazer. Todo homem e toda mulher que se houver... A todo homem e a toda mulher que se houver deitado com um homem, totalmente destruirás. Matar. E acharam, entre os moradores de Jabes Gileade, 400 moças virgens que não tinham conhecido homens, e as trouxeram a Arraial a Siló, que está na terra de Canaã. Jabes Gileade vai ser destruída. Homens, mulheres e crianças. Por quê? Não compareceram à convocação. Isso aqui vai pesar muito na convocação de Saul. Certamente eles vão se lembrar disso aqui, vai pesar muito. Vamos chegar lá ainda. Então uma cidade aí que ela vai sofrendo. Praticamente destruída. Destruiu os habitantes tudo. Todos. E deram 400 moças para compor aquela tribo que eles haviam também quase destruído. Sobrou só 600 homens que fugiram e ficaram habitando nas montanhas. Então estamos falando de uma cidade que tem história. Uma cidade de Israel que tem história. Agora está cercado pelo inimigo e o inimigo pede um acordo. Ou melhor,
Eles pedem ao inimigo um acordo. Eles pedem ao inimigo um acordo. O que se pode fazer para nós sermos servos de vocês? Acordo com o inimigo. Então eu citei a situação de Israel, da guerra, o que era Jabes de Gileade, e agora eles não veem saída. Tinha uma saída, confiar no Senhor. Mas eles não confiaram e quiseram um acordo com o inimigo. E com o inimigo não se faz acordo. Olha o que está escrito em Gênesis 3:15. Gênesis 3:15. Estabelecerei a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, porquanto esta te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Então eu quero aplicar para a igreja que nós não temos acordo com o inimigo. Deus criou essa inimizade. Então não tem acordo. Ou morre ou nega Jesus, morre. Como muitos morreram, foram martirizados na cova dos leões, foram queimados vivos, morre. Não tem acordo com o inimigo. Tiago 4:4. Adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Pastor, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. O senhor está misturando as coisas. Quantos crentes estão fazendo acordo com o inimigo? Amizade com o mundo por causa de algum benefício material. Então isso aqui não está longe. O aperto chega, o inimigo cerca e eles fazem acordo, cede à pressão do inimigo. E esse acordo é através de pessoas. Pessoas, a sutileza do inimigo que vem, hoje em dia como anjo de luz. Adúlteros. Adúlteros quer dizer o quê? Você já viu um combustível adulterado? Misturado. A igreja hoje não está, uma boa parte, misturada com o mundo? Adulterada? O mundo dentro da igreja? O mundanismo? Então tem tudo a ver. É isso aqui que Tiago começa dizendo. Ele começa dizendo adúlteros. Então tem tudo a ver e Deus vai sustentar essa inimizade. Aí nós temos a descendência do maligno, a semente do maligno. Quem era? Quem é? Bom, a Bíblia vai dizer um aqui, ó. 1 Pedro 3:12. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Só por isso. O inimigo, o Satanás, ele não quer acordo conosco. Ele quer nos destruir. Você vai ver aqui para frente por que eu estou dizendo isso. Às vezes, o crente está fazendo acordo com o inimigo e ele está levando ele para o abismo. Para destruir, para matar. E quais são as armas? Cachaça, maconha, prostituição. E são muita gente que fez acordo com o inimigo através de mistura. Amizades. Então não tem acordo. Sabe o que o rei falou, tal do Naás? Versículo 2. O acordo é, eles perguntaram, tem algum acordo aí, pagar imposto, enfim, a gente tira água, tira lenha para vocês, aí seria uma forma de escravizar. Mas ele não queria acordo, assim como o inimigo não quer acordo conosco, ele não quer ninguém crente no mundo. Porque um dia você pode se converter e dar trabalho para ele. Ele quer te destruir. Então o acordo está no versículo 2, seria arrancar o olho direito de todos, para deixá-los humilhados diante de todo Israel. O olho direito ia deixar o homem praticamente inútil. Vamos ver lá atrás, um rei que cortava o dedão do pé dos seus oponentes, os deixava inútil, sem equilíbrio para estar no chão. Então aqui, arrancar o olho direito seria deixar os soldados, o exército, os homens de Israel, todos inúteis. E devia ser assim, eu nascendo, arrancava o olho. O cara não ia ter possibilidade de estar numa guerra só com o olho esquerdo. Cobria assim
Aí olhava para o inimigo com o olho direito. Como é que ia cobrir assim? E a espada? Como é que ia ser? Então eles iam ficar inúteis para a guerra. A flecha, mirar com o olho esquerdo? Como mirar com o olho esquerdo? Então eles estavam querendo que eles ficassem inúteis. E é isso que o inimigo quer fazer conosco, se nós fizermos acordo com ele. Então, com o pecado não tem acordo, não tem mistura. Jesus vem buscar uma igreja que não se molda ao mundo, não se conforma, não toma forma do mundo, seja por influência de quem for. A igreja santa, pura e imaculada, que morre na guerra, revestir-por de toda a armadura de Deus. Então, o apóstolo Paulo caminhando para a morte. E não tem acordo. Se ele tivesse que cantar hoje, ele caminharia para a morte cantando assim: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti. Minha voz não é boa para cantar, mas é só uma palhinha. Não tem acordo com o inimigo, com o pecado. Se transformou hoje em anjo de luz e tem toda a sutileza. Usa pessoas para persuadir, iludir, enganar. E cuidado, porque se você fizer acordo, é para morrer. Se você não fizer acordo, você morre. Se fizer, morre. Então melhor, ao que o apóstolo Paulo fala: morte, morte, cadê os seus aguilhões? Onde está a morte, os teus aguilhões? A morte não pode prender um crente. A Bíblia diz, Jesus diz que nós seremos levados aos tribunais, à presença de governadores, seremos perseguidos, justamente por não fazer acordo com o inimigo. Então, para quê? Arrancar o olho direito, inutilizá-los. Versículo 3. Dai-nos 7 dias. Mandaremos mensageiros por todo Israel, e se não houver quem nos socorre, seremos seus servos. Aí pensa comigo agora, 7 dias. E aí, vamos aceitar? Para esses mensageiros saírem, a cidade estava sitiada, eles teriam que passar pelo inimigo. E aí, vamos aceitar ou não? Certamente reunir o conselho. Bom, vamos pensar. 7 dias. Em 7 dias eles não conseguem arrumar um exército para nos enfrentar. Beleza. E outra, eles não conseguem arrumar um exército. E se nós não deixarmos esses camaradas irem, essa resistência vai durar muito mais que 7 dias. Nós vamos ver na Bíblia Israel sendo sitiada durante 3 anos. 3 anos o cerco. Então, vamos deixar, porque se eles forem, eles não conseguem um exército em 7 dias. Israel está quebrado mesmo, já falei lá atrás. E em 7 dias eles vão abrir as porteiras. Vão abrir as portas e nós vamos tomar tudo. Eles vão ser nossos escravos. Aí a perversidade começa a trabalhar a mente, né, daquele povo na perversidade. Então os mensageiros atravessaram o Jordão de volta, versículo 4. Quando o povo de Gibeal viu as informações dos mensageiros, choraram. Por qual motivo você chora? Certamente eles choraram porque estavam com medo. Ai, meu Deus, vai atacar lá e já vai chegar aqui, socorro. Israel está quebrado. Não temos espada, não temos um exército, não temos enfim, Saul já era rei, mas certamente ninguém estava levando fé em Saul. Ainda mais por motivo dele estar tocando boi. Versículo 5. Saul vem chegando tocando gado. Vem chegando, tranquilo. Devia ser os gados do seu pai, ou dele mesmo. Então ele pergunta, por que esse pessoal está chorando, gente? Aí eles relatam as palavras dos mensageiros.
As palavras dos mensageiros deviam ser essa: em 7 dias, se vocês não nos socorrerem, nossos irmãos, nós seremos escravos do rei dos Amonitas, com o olho direito arrancado. Esse foi o pavor que causou em todo Israel, pensou? As mães chorando, os filhos. Barbaridade, medo, pavor, terror. Tomou conta deles. Versículos 6 e 7. Quando Saul viu isto, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. O Espírito de Deus se apoderou de Saul. Mesma coisa que aconteceu com Jefté. Aí quando o Espírito de Deus se apodera de nós, aí vem a estratégia para a guerra, que até aí Saul é um tocador de boi. Mas agora, o Espírito de Deus se apoderou dele. Ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou em pedaços e pôs no meio dos mensageiros e enviou os pedaços a todo Israel, proclamando: isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo e eles vieram unânimes. Todos. Então aquela história da destruição de Jabes, de Gileade, você lembra por que aconteceu aquela história, quase a extinção de uma tribo? Porque um levita cortou uma mulher, uma concubina, dividiu em 12 pedaços, estudamos isso há pouco tempo atrás, dividiu em 12 partes e enviou a todas as tribos de Israel. E Saul, tomado pelo Espírito de Deus, ele vai fazer o mesmo procedimento, mas com 2 bois, partido em 12 pedaços, enviado às 12 tribos de Israel. Certamente, agora aqueles homens, todos estão lembrando de uma guerra civil, quase a extinção de uma tribo, a própria cidade de Jabes, Gileade, destruída, pelo menos os moradores. Certamente eles saquearam. Eles vão pensar, isso vai pesar lhes ao coração, e juntamente com o temor do Senhor. Então eles vão aparecer unânime. Não vai faltar ninguém do exército. Olha só o que aconteceu em Juízes 19, 29. Quando chegou, apanhou uma faca e cortou o corpo da sua concubina em 12 partes e enviou a todas as regiões de Israel. Versículo 30. Todos os que viram isso disseram: nunca se viu, nem se fez uma coisa dessas desde o dia em que os israelitas saíram do Egito. Então isso aqui deve ter somado muito na memória deles, a desgraça que havia acontecido no passado. Versículo 8. Quando Saul reuniu em Bezeque, havia 300.000 de Israel e 30.000 de Judá. Homens que agora Deus tinha colocado respeito por Saul. Saul agora toma uma atitude, mas não é ele. Eles queriam independência, um rei para ficar independente, continuam dependente de Deus. Continuam dependentes. Versículo 9. Saul manda um mensageiro: amanhã, a hora mais quente do dia, devia ser a tarde, haverá livramento para vocês. Haverá libertação. Vocês vão ser libertados da opressão. Pensou? Que maravilha, hein? A Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então você que fez um acordo com o pecado, com o inimigo, Jesus veio para desfazer as obras do maligno e te libertar. O apóstolo Paulo nos exorta a nós não entrarmos debaixo do jugo da servidão. Estejais firme na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E se você está me ouvindo e se meteu, Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Ele liberta. Seja lá do que for, Jesus continua libertando. Muito largado aqui. Versículo 10 e 11. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. Então eles sabem que até aquela tarde daquele dia eles teriam livramento. Eles estão dizendo: amanhã nós seremos
nós abriremos o portão da cidade, nos renderemos e vocês podem fazer de nós o que quiserem. Pensou? Claro que eles estão sendo astutos. Eles sabem que o livramento virá. Eles creram. Então ele está dizendo a Anás, amanhã a gente vai abrir, hoje à tarde vem o livramento. Eles sabem e o inimigo não sabe porque não conhece o poder de Deus. Como eu disse, eles não conseguiriam ajuntar um exército. A não ser que fosse pelo poder de Deus, o temor caiu nos corações. Não foi nem Saul, ele foi impelido pelo Espírito de Deus. E o temor caiu nos corações. Deus ajuntou um exército. Eles não conheciam o poder do Deus de Israel. Então, amanhã, nós nos renderemos a vocês e poderão fazer conosco o que quiserem. Eles sabem que naquele dia haveria guerra. E no outro dia eles estariam livres. O inimigo nem desconfia. Para Deus, tudo é possível, mas eles não conhecem o Deus de Israel. Deus dá a Saul a estratégia da guerra. O inimigo está acampado em torno de Jabes Gileade. Certamente agora, depois dessa boa notícia aos ouvidos deles, eles começam, certamente, a planejarem. Eles começam a fazerem os seus planos. Vamos dar uma lembrada aqui em alguns assuntos da Bíblia, olha só. Juízes 5, de 28 a 30. Pela janela olhava a mãe de Cícera atrás da grade e exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar o ruído de seus carros? As mais sábias de suas damas responderam a ela. Continuava falando consigo mesmo. Estarão achando e repartindo os despojos? Uma ou duas moças para cada um dos homens? Roupas coloridas como despojo para Cícera, roupas coloridas e barbadas, tecidos barbados para o seu pescoço, tudo isso como despojo. Ela está lá maquinando a vitória. Imagina o que esses homens, com a mente maligna, perversa, estão pensando que fariam a Jabes Gileade. Certamente o povo de Israel era muito rico. Vamos lembrar também do pobre coitado Senaqueribe, rei da Síria, cercou Judá e disse assim, nas suas crônicas que foram descobertas através de escavações: prendi a Ezequias como um pássaro numa gaiola. Devia estar maquinando lá. Aí o anjo do Senhor vem, naquela mesma noite, que vai acontecer aqui de noite, e mata 185 mil soldados do seu exército. E é isso. Os homens estão maquinando o mal. Alguns deviam ter nem dormido, pensando no mal que poderia fazer aos outros, aos seus inimigos. Eles estavam pensando nas crueldades, nas covardias que poderiam fazer, como poderiam usar as pessoas. Nós estamos vivendo dias difíceis, porque antigamente se amava as pessoas e usava as coisas, objetos. Hoje em dia as pessoas são tão presas com o objeto, ama os objetos e usa as pessoas. São tão presas. Estamos vendo tanta gente morrer. Outro dia um homem morreu afogado, agarrado com a moto, porque ele não quis soltar a moto. Uma mulher tomou tiro e morreu porque não quis soltar a bolsa. Inversão de valores. Porque esses homens estão maquinando o mal. Versículo 11. Aí vem a estratégia de Deus. Deus dá a estratégia para a guerra. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos e entraram no acampamento dos amonitas na alta da madrugada e os mataram até a hora mais quente do dia, certamente à tarde. Aqueles que sobreviveram se dispensaram de modo que não ficaram 2 juntos. Eles deviam ter camelos, lembra lá atrás, na época de Gideão, que eles vinham com seus camelos. Eles viviam acampados. Então era
de sobremaneira se dispensaram, de modo que não ficaram dois juntos. Foi uma mortandade. De madrugada, Saul chega, cercando em três lados, três frentes de batalha, ou melhor, não três frentes de batalha, mas pode-se dizer assim, cercando por três lados e mortes e mais mortes dos amonitas. Aqueles homens que estavam maquinando o mal vem sobre eles. São pessoas que tomam um copo de veneno, esperando que o outro morra. O mal caiu sobre a cabeça deles. A morte fugiu muitos, mas morreram muitos. Então o povo disse a Samuel: quem foi que perguntou? Será que... Aí aqui já estão fazendo festa, já livraram a cidade, Israel está lá aquele exército grande agora, do lado de Saul. E versículo 12. Então o povo disse a Samuel: quem foi que disse? Quem foi que perguntou? Será que Saul vai reinar sobre nós? Traga-nos estes homens para que nos matemos. Estão se referindo àqueles homens vadios, levianos, ociosos. Ocioso quer dizer desocupado. Preguiçosos. Que está lá no capítulo 10. Alguns vadios, porém, disseram: como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Isso aqui aconteceu lá no capítulo 10. E agora eles querem vingança. Eles querem morte. Em meia festa, eles querem morte. Juízes, capítulo 9, versículo 4. Vamos ver alguns vadios também. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, e com elas alugou Abimeleque alguns ociosos e levianos que o seguiram. Então tá aqui esses homens vadios, mercenários, quem dá mais, quem paga mais, não gosta de trabalho. E nessa época eles foram alugados, chegaram a matar os irmãos de Abimeleque, 70 irmãos. Eles são esse tipo de gente que despreza Saul. Vamos ver aqui também. 1 Samuel 22, 2. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles, e havia com ele cerca de 400 homens. Outra situação, não são vadios, são homens que estão endividados, amargurados de espírito. Eles se juntam a Davi e talvez formaram um maior exército do mundo. Aqui é outra situação. Só estou cruzando aqui os pontos. Versículo 13. Saul, porém, disse: hoje ninguém será morto, pois nesse dia o Senhor trouxe libertação a Israel. Não, ninguém vai morrer não. Certamente no outro dia devia ter alguém lá. O rei, e hoje? Podemos matar eles? Ai, só a misericórdia de Deus. É o fracasso de um governo. Não estou dizendo que Saul mandou matar, não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é o fracasso de um governo eliminar a oposição. O governo que não governa a oposição já é um governo derrotado. Esse foi o fracasso de Saul. Pareceu a oposição. A oposição, ela veio, uma musiquinha destruiu Saul. Saul matou os seus milhares, Davi seus 10 milhares. E ele quis destruir a oposição. Fracasso. A oposição, ela foi feita para ser governada por nós. Não pode destruir, não pode anular, não pode isolar. Ela deve ser governada. Só você for destruir todo mundo que é contra você, que fala mal de você, que não gosta de você, você é um fracassado, é um derrotado. Na sua gestão, seja lá no que for. Governe a oposição. Depois desse ato de bravura de Saul, ganhou uma guerra. Levou um exército monstruoso para a guerra. Ganhou a guerra. Aí diz um pregador, pastor Sebastião Franco Correia,
Depois de passear, ele estava fazendo menção a Mardoqueu e a Amã. Depois de passear no cavalo do rei, volta e senta à porta do rei. Não tome para si a glória. A honra e a glória pertencem a Deus. Sabemos que Saul, ele tomou para si. Ele queria ser o grande. Ele tomou para si, nós vamos ver daí para frente no seu reino, as rebeldias, a desobediência, ele fazendo o que queria. Enfim. Versículo 14. Então Samuel disse ao povo: venha, vamos a Gilgal e reafirmamos ali o reino. Versículo 15. Assim todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. E ali ofereceram sacrifício de comunhão ao Senhor, e Saul e todos os israelitas se alegraram muito. O rei está confirmado. Se alegraram, comeram, beberam, e até o capítulo 12, que será nosso próximo assunto. Deus abençoe, meu abraço, feliz 2023. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, chegou aí agora, se inscreva, dá o seu joinha, compartilhe e nos ajuda a glorificar o nome do Senhor, nosso Deus.